Olá, tudo bem? Vamos então à nossa 10ª aula de grupos especiais, educação inclusiva, educação especial, educação inclusiva, educação especial e educação inclusiva. Na aula passada nós começamos a falar um pouquinho sobre a questão da Revolução Cristã. Como se deu essa Revolução Cristã? Nós vimos aí na aula passada que as pessoas eram expostas em rodas e a igreja começou a recolher essas pessoas, buscarem essas pessoas, colocarem em lugares seguros e dar aí toda uma atenção, inclusive a educação para essas pessoas com deficiência. Por isso da Revolução Cristã. Agora, é importante ressaltar também que a partir de uma outra revolução, que foi a industrial, iniciada no século XVIII e caracterizada pela passagem da manufatura à indústria mecânica, a questão da habilitação e da reabilitação da pessoa com deficiência para o trabalho ganhou força. Por exemplo, segundo Fonseca, as anomalias genéticas, as epidemias e as guerras deixaram aí de ser as causas únicas das deficiências. O trabalho, muitas vezes, em condições precárias, começou a ocasionar acidentes mutiladores e também doenças profissionais. Assim, tornou-se necessária a criação do direito do trabalho e de um sistema de seguridade social mais eficiente. Já no século XIX, finalmente percebe-se uma grande mudança para os indivíduos com deficiência. Surge aí uma atenção especializada, e não só institucional, como os hospitais e abrigos. Eles começaram a fazer estudos para problemas de cada doença, de cada deficiência. Começaram a especializar nessa área, o que foi muito interessante, muito importante para a educação especial no Brasil. Na outra aula nós vamos falar sobre, especificamente, a adoção de medidas e o início da educação especial efetivamente no Brasil. Bom, nessa trajetória aí, dessa especialização e da construção sociocultural, algumas atuações de lutas se destacam no âmbito educacional brasileiro. Segundo o Mazzotta, vou sempre citar ele, o período de 1854 a 1956 foi marcado aí por iniciativas oficiais e particulares isoladas. O atendimento, por exemplo, escolar especial para os indivíduos com deficiência teve início no Brasil com a criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, atualmente o Instituto Benjamin Constant, pelo imperador Dom Pedro II, em 1840 até 1889, por meio do Decreto Imperial número 1428, de 12 de setembro de 1854. Passou-se a ter uma atenção especial a essas deficiências específicas. Nós tivemos, por exemplo, meses depois, a criação, 3 anos depois, mais específico, em 26 de setembro de 1857, apoiando aí, o imperador apoiando aí as iniciativas do professor francês Ernest Rieu, eu já falei sobre isso na aula de Libras, ele fundou o Imperial Instituto de Surdos, atualmente o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, no Rio de Janeiro. Esse instituto passou aí a atender indivíduos surdos de todo o país, a maioria abandonada pelas famílias. Como tudo era novo naquela época, as instalações de oficinas para aprendizagem de ofícios, como tipografia e encadernação, eram destinados aí aos cegos e o tricô para as meninas. Lembra que eu falei na aula passada a questão do Setembro Azul, né, que é o mês considerado o mês dos surdos, por conta de alguns eventos que aconteceram em setembro. Está aí a criação do INES, Instituto Nacional de Surdos, no Rio de Janeiro, que era o Imperial Instituto de Surdos, que hoje é o INES. Ele foi criado em 26 de setembro de 1857. Agora, esse tratamento ele foi evoluindo, porque foi diminuindo também a questão da discriminação e daquele distanciamento. Foi reduzindo aquele pensamento de que as pessoas que nasciam com deficiências eram pessoas que eram castigadas, famílias castigadas. Então o tratamento começou a ter mudar, ter uma outra visão em relação
a esses alunos ou a essas pessoas. Inclusive o próprio governo também começou a mudar esse pensamento. Tanto que surgiram aí algumas políticas, né? O Ernest Rieu, que é um francês, né? O Abad Ernest Rieu, que trouxe a língua de sinais para o Brasil, né? Principalmente depois dessa criação aí do Imperial Instituto de Surdos, hoje o INSS, que é o Instituto Nacional de Surdos, que é uma espécie de faculdade, a principal, né? O topo da educação dos surdos é o INSS. Inclusive tem emissora de TV, o INSS, tem toda uma programação voltada para os surdos e é ligado também ao MEC, o Ministério da Educação aqui no Brasil. Beleza? Então, se a gente for falar a questão de inclusão, nós vamos ficar muito tempo falando sobre isso e a aula vai ficar muito longa. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá para o AVA, tem algumas atividades sobre isso, porque essa parte aí dessa aula, eu dei só um resumo, né? Vocês vão ler detalhadamente a parte impressa da aula e vão resolver a atividade que está no AVA, beleza? Até a nossa próxima aula, Grupos Especiais, Educação Especial, Educação Inclusiva. Até lá!